Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos. Simbora lá comigo para a nossa história de hoje. Quer mandar seu e-mail? Está passando aí na sua telinha. Então você compartilhe muito esse vídeo, comente, para o YouTube entender que vocês gostam, mandar para mais pessoas e mais pessoas virem mandar a história delas também, tá? Vamos lá! Dani, assisto seu canal há 3 anos. Quando comecei a te acompanhar, sempre pensei em te mandar história. Mas na época eu nem imaginava que no futuro eu teria muito mais coisa para te contar. Eu espero que você escolha a minha história. Querida, sua história está aqui, ó, escolhidíssima. Meu nome é Alice, eu tenho 40 anos. Vou começar como a maioria das Alices, contar um pouquinho da minha infância, porque eu acredito que tem a ver com o desfecho dessa história. Eu tive uma infância tranquila, não passei necessidades, porém uma infância bem simples. Meu pai, ele sempre trabalhou muito, então a gente teve uma infância boa, porém sem grandes luxos. Meu pai e minha mãe sempre incentivaram a mim e meus irmãos a estudar, trabalhar, correr atrás dos nossos objetivos. Eu sou uma pessoa meio tímida, então eu demorei muito para começar a me relacionar. Não, eu não sou uma pessoa de ter muitos amigos. Quando eu tinha 30 anos, eu conheci uma pessoa com a qual eu comecei a namorar. Em menos de 2 anos, a gente já planejava o casamento. Não teve noivado, não teve pedido de casamento, mas a gente começou a planejar. Quando vimos, a gente já estava programando a data e decidindo se casar. Vou chamá-lo de jura meu. Vocês já sabem o que é jura meu, né? Aquela junção de Romeu com Jurandir, né? Ela falou que ela pensou em chamar ele de Jurandir, mas ele não foi um marido assim ruim, então ela deixou aí um jurameu pra ele. 5 anos se passaram desde o nosso casamento. Nesse período a nossa família cresceu, já tínhamos uma filha. Foi justamente no dia que completamos 5 anos de casados que eu senti que alguma coisa estava diferente. Ele estava estranho, não comentou nada sobre a data, não mencionou nosso aniversário de casamento, não postou nada nas redes sociais. Pode parecer um detalhe pequeno para algumas pessoas, mas não para mim. Eu sempre gostei de compartilhar momentos importantes e, como de costume, eu fiz a minha postagem comemorando a data. Mas ele nem comentou, ele nem reagiu, nada. Gente, porque cada casal é um casal, né? Tem aqueles casal low profile. Por exemplo, meu filho, não espere que ele vai botar alguma coisa em rede social, porque ele é super low profile. Agora, se eu não botar alguma coisa pro Marcos numa rede social no aniversário dele, Marcos pode ter certeza que tem uma coisa estranha, porque Dani posta tudo, como que eu não vou postar? Então, isso que eu tô querendo explicar a vocês. Tem casais e casais, né? Se ela sempre postou e ele também, por que não dessa vez, né? Então, naquele dia, nós discutimos. Depois de alguns dias, fizemos as pazes e, aparentemente, tudo voltou ao normal. Mas eu estava com uma sensação ruim. Sabe quando você sente que alguma coisa mudou, mas não consegue explicar exatamente o que? Era exatamente assim que eu me sentia. Alguns meses depois, cerca de 3 meses após o nosso aniversário de casamento, nós viajamos juntos. Era para ser um momento bom para nós dois, uma oportunidade de nos reconectarmos, mas aconteceu exatamente o contrário. Durante toda a viagem ele foi frio comigo, e havia outra coisa que começou a me chamar a atenção: o celular dele. Nós sempre fomos um casal que compartilhava senhas, que mexia no celular um do outro, sem problemas, sem segredos e sem desconfiança. Eu já vou falar que eu não gosto que ninguém mexa no meu celular, tá? Vocês me conhecem já. Pra mim é privado, gente. Eu não tenho que meu marido enfiar a mão no meu celular. Não tem que meu marido saber minha senha de celular. Eu sei que vocês acham estranho, mas eu não gosto. É coisa minha. É meu celular. É minhas coisinhas ali. Eu não gosto que ninguém mexa. Mas vamos lá. É outra coisa, né? Depende de casal pra casal. Mas naquela viagem eu percebi que ele estava estranho. Ele escondia a tela do celular, mudava de assunto, se afastava, aí, né, tem coisa. E naquele momento eu entendi que alguma coisa estava acontecendo. Quando voltamos de viagem, eu decidi conversar com ele mais uma vez. Eu disse que eu não aceitaria continuar vivendo daquela forma.
durante toda a minha vida eu trabalhei, busquei minha independência. Sempre fiz o possível e o impossível para construir minha própria segurança. E, tipo assim, se tivesse acontecendo alguma coisa no nosso casamento, eu falei pra ele, pode ir embora. Mas eu deixei claro uma coisa, se você sair de casa, é definitivo. Não pense que a gente vai se separar e ficar voltando, que não vai ter isso. E ele foi embora, sem nenhum receio. Depois que ele saiu de casa, eu descobri algo que confirmou tudo o que eu vinha sentindo há meses. Ele estava com outra pessoa. O que mais me machucou não foi só descobrir isso, mas foi a rapidez que tudo aconteceu. Em menos de um mês de separados, e antes mesmo do nosso divórcio sair, ele já estava viajando com outra pessoa. Amiga, não é um mês. Ele já estava com essa pessoa. Para ele, esse relacionamento já estava acontecendo. Para você, tinha um mês, né? E aí, Dani, veio a dor que talvez muitas pessoas entendam. Ah, entendo. Entendo que também já sofri essa dor. Muitas das coisas que eu sempre tive vontade de fazer com ele no nosso casamento e não aconteceram, ele fazia com ela. Gente, isso é pra acabar com a nossa vida. Sério. Às vezes você fala assim, vou na praia. O infeliz odeia a praia. Mas ele arruma outra, pronto, ele vira rato de praia. Ele aprende até a surfar. Olha, eu vou te falar. E cada descoberta parecia que abriu uma ferida nova em mim. Foi um término traumático. Por muito tempo eu fiquei me perguntando onde as coisas tinham começado a dar errado. Se eu poderia ter feito algo diferente ou se os sinais sempre estiveram ali e eu não quis enxergar. Como diz meu amigo Silvio. Eu gosto de comentando, tá, gente? Porque depois eu esqueço no final. O problema não é você, amigo. O problema é ele. A gente tem uma mania de querer achar onde é o problema, onde que eu errei. Não, não é você que errou. Quem errou foi ele, mulher. Você tava aí dando a ele aí atenção, dando o melhor de você. Ele que estava aí com outra, né? Mas o tempo foi passando. E aos poucos eu fui me reconstruindo. Eu voltei a olhar para mim mesma, para minha filha e para minha vida. Voltei a sair, a sorrir, a fazer planos, a me redescobrir. Comecei a me redescobrir quem eu era de fora desse casamento. Depois de quase 2 anos eu já estava bem. Eu já tinha aprendido a gostar novamente da minha própria companhia. Eu já estava aproveitando a vida de solteira, conhecendo pessoas, me permitindo a ter novas histórias. As feridas foram cicatrizando. Eu realmente acreditava... Não. Se você falar que voltou pra esse homem, cara, eu paro de ler sua história, hein? Eu realmente acreditava que aquele capítulo da minha vida tinha terminado. Aí um dia, ele voltou. 2 anos depois, ele reapareceu. Não. O que é? Levou um pé da bunda lá da outra? Aí resolveu aparecer pra você? Depois de 2 anos, ele reapareceu, pedindo perdão. Disse que queria uma nova chance. Que queria reconstruir a família. Que sentia falta da... Eu quero ver o que você falou pra ele. Que sentia falta da vida que nós tínhamos construído juntos. Que queria a família dele de volta. E que foi naquele momento que eu me vi diante da decisão mais difícil da minha vida. Nenhuma decisão difícil aqui, amiga. Vai pra casa do caralho, entendeu? Porque a grande pergunta era... Será que eu ainda o amava? Será que algumas histórias merecem uma segunda chance? Figurinha repetida não completa álbum. Eu não vou mentir, Dani. Quando ele voltou, eu fiquei balançada. Durante muito tempo eu sonhei ter minha família de volta. Sonhei ver minha filha crescendo com os pais novamente. Para de botar os filhos no meio das cagadas de vocês, hein? Sonhei com a possibilidade de reescrever o final da nossa história. Mas havia um detalhe. Eu já não estava mais sozinha. Ai, adorei essa parte. Eu estava com uma pessoa, José. José era atencioso, prestativo, presente, engraçado, me fazia rir. É aquele tipo de pessoa que sabe fazer as coisas, que se vira, que cuida, que ajuda a demonstrar carinho nas pequenas atitudes do dia a dia. Ao mesmo tempo, a vida não foi gentil com ele em muitos aspectos. Ele nunca teve sorte profissionalmente. Também não teve aquilo que eu chamaria de uma base familiar estruturada.
não teve uma infância cercada pela segurança e pela estabilidade que eu tive. E talvez, justamente por isso, ele carregue algumas dificuldades e inseguranças que eu consigo compreender. Hoje eu gosto muito de estar com ele, gosto da companhia dele, gosto da pessoa que ele é. Mas existe uma pergunta que eu não consigo ignorar. Quando eu tento imaginar minha vida daqui a 5 anos, 10, eu não consigo enxergar planos com ele. Isso é ruim, tá? Então surgiu um conflito. Não, mas também não é pra você voltar pro Jurameu, não. De um lado, o homem com quem eu construí uma família e te traiu, vamos lembrar logo, né? Que te traiu, te trocou por outra, lembra? Que você sofreu. Então, que me machucou, mas agora dizia querer voltar e reconstruir tudo aquilo que ele perdeu. Do outro, homem bom, carinhoso, presente, com quem eu não consigo enxergar um futuro que eu gostaria de construir. E eu no meio. Uma mulher que passou a vida inteira tentando fazer escolhas certas. Uma mulher que sempre buscou ser independente. Uma mulher que finalmente se curou das feridas do passado e agora te pergunta: é possível voltar a confiar numa pessoa que quebrou a confiança? Eu não. Bom, e justo permanecer ao lado de alguém quando no fundo você não consegue enxergar um futuro juntos? Hoje, sinceramente, eu ainda não sei a resposta. Talvez essa seja a parte mais difícil da minha história, porque às vezes a vida não coloca diante da gente uma escolha entre certo e errado. Às vezes ela coloca diante da gente 2 estradas diferentes e perguntas apenas. Qual delas combina mais com a pessoa que você quer ser daqui pra frente? Um beijo, Dani e Alice. Espero um dia voltar aqui pra contar o desfecho dessa história. Olha aqui, deixa eu falar, eu já não ficaria com nenhum dos dois. O primeiro me traiu, foi lá fazer com a outra tudo que não fazia comigo, já me deixou puta isso, né? Porque, que diabo é isso? Comigo não queria fazer nada, com a outra faz tudo. Aí eu sofri, chorei. O importante é que emoções eu vivi, como dizia o Roberto Carlos, mas eu chorei, né? E aí, eu me recuperei. Tá lá, né? Apareceu José na minha vida. Só que José não teve muita sorte profissionalmente. Então eu já imagino aí que o José seja, né, liso. Olha, amiga, não é nem questão de ser pobre, rico, nada disso não. Porque eu acho que o homem tem que ser esforçado, tá? De verdade. Claro que é bom você ter uma pessoa que pode te proporcionar coisas boas. Mas também é bom você ter uma pessoa que você sabe que vai lutar ali pelo futuro dele. Mas a questão não é nem que o outro lá... A questão é que você não consegue ver um futuro com ele. E eu penso o seguinte... É uma história que você só quer curtir ou você quer um relacionamento sério com o José? Porque às vezes você quer só uma pessoa pra estar ali do seu lado, pra curtir, pra sair, sabe? Não que você esteja pensando, vou botar esse homem dentro de casa e vou viver com ele. Se foi isso... Eu acho que José não é pra você, porque como você disse, você não vê um futuro com ele. Mas, amiga, Jurameu também não é não. Jurameu não é não. Não. Cara, esse cara te fez sofrer. Você chorou por causa desse cara. Tudo bem que eu sei, gente, vocês vão falar, Dani, deixa a mulher reconstruir o casamento dela. Cara, mas ela vai reconstruir o casamento dela como? Você vai confiar nesse homem de novo? Sabe? Porque 2 anos depois, provavelmente a outra deu um pé na bunda dele. Aí ele se viu sozinho. Homem não consegue ficar sozinho, gente. Homem tem que ter alguém pra estar ali, ó, aplaudindo ele, né? Como diz a Alice da história de... Que dia que foi a história, gente? Que eu amei a história dela. Falei até pra vocês gravarem na Alexa a história dela. Que é a história, se você não viu, você já vai lá ver depois dessa... Aliás, Alice, você que me escreveu essa história, se você não viu a história por 20 anos, vivi na sombra... Gente, é a história de hoje, do dia que eu tô gravando e eu tô doida. Mas se você não viu essa história aqui, ó, por 20 anos, né, me anulei aí dele, você vai assistir. Porque, perdi o raciocínio que eu ia falar. Mas, amiga... O homem quer você, às vezes, de espectadora da vida dele. Então, a outra lá, bonita, deu um pé na bunda dele, porque deu, senão ele não teria te procurado,
Se ele tivesse com ela, você acha que ele tava te procurando? Não tava não, tá? E aí agora... peraí, vou ali procurar a Alice, porque eu tô sozinha, não tô fazendo nada. Deixa eu ir lá procurar a Alice, porque a Alice me ama. Não, não é assim, não, gente. Não é assim que funciona não, tá? Então, muita calma nessa hora. Beijo, fique com Deus. Deixa recado aí pra ela, que eu tenho certeza que ela tá esperando. Até o próximo, tchau.